Boa noite, meninas. Meu nome é Fernanda Cabral, eu sou especialista em reprodução humana da Clínica Oia, e hoje eu vou falar de um tema que particularmente é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a fertilidade e reserva ovariana. E para começar, eu vou transformar essa afirmação numa pergunta, né? E a nossa reserva ovariana, ela é infinita? Generosa, já deixei a resposta, né? Então, não, a nossa reserva ovariana, ela não é infinita. E para vocês entenderem como que funciona o estoque de óvulos e a reserva ovariana de uma mulher, peraí, deixa eu só voltar. Eu falando lá da nossa vida intrauterina, quando a gente ainda está lá na barriga da nossa mãe. Então, aproximadamente com 20 semanas de idade gestacional, isso equivale a mais ou menos 5 meses, nós temos aproximadamente 27 milhões de óvulos. Já no nascimento, essa reserva de 7 milhões já cai, já vai para 2 milhões de óvulos. Na primeira menstruação, que no consultório a gente chama de menarca, né? Essa reserva de 2 milhões já vai para 400 mil óvulos. E ali, no final da nossa década dos 30 anos, entre 35 e 39 anos, nós já estamos falando entre 25 e 28 mil óvulos, e nos arredores da menopausa, cerca de 1.000 óvulos. Ou seja, a gente observa uma queda muito importante ao longo da nossa vida reprodutiva, da nossa reserva ovariana. E essa queda, ela está diretamente ligada a fatores genéticos e fatores ambientais. Ou seja, como é que eu lidei ao longo da minha vida reprodutiva com o ambiente, em termos de exposição a tabaco, passei por alguma doença, tive alguma cirurgia ovariana. Isso tudo vai de maneira direta afetando a nossa reserva ovariana. E quando a gente fala quando a gente fala de reserva ovariana, né, é importante a gente entender como ela é avaliada. E eu gosto bastante dessa foto, e queria que vocês olhassem bem essa foto aqui de baixo, onde a gente vê o ovário e várias bolinhas pretas, que nós vamos chamar de folículos, para vocês entenderem o que é a reserva ovariana. Bom, existem algumas formas da gente medir essa reserva ovariana. Lá no final da década de 80, começou-se a falar do hormônio, né? Esse hormônio já foi descoberto há um tempo, mas começou-se a utilizar ele para avaliar a reserva ovariana. É o FSH, é um hormônio que a gente fala muito em consultório, e nós mulheres vamos passar a nossa vida inteira reprodutiva ouvindo falar dele. Só que esse hormônio, sozinho para avaliar a reserva ovariana, ele tinha muita variação dentro do ciclo e entre os nossos ciclos menstruais. Depois disso, começou-se a mais pesquisas e a pensar em outras formas de avaliar essa reserva ovariana. E aí, final da década de 80, começo da década de 90, veio a contagem de folículo antral pelo ultrassom. Antes de eu explicar exatamente como é a contagem de folículo antral, eu vou fazer um parênteses para vocês entenderem como que funciona um ciclo ovariano. Então, imagina que o ovário seja a caixa de ovos que a gente compra no mercado. E cada ovo que tem nessa caixa seja os folículos. Dentro de cada folículo, nós esperamos que tenha um óvulo, e esse óvulo é a gema. Então, o que acontece num ciclo normal de uma mulher? Todo mês, no começo do ciclo, nós recrutando esse monte mesmo de bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui na foto, só que um desses só cresce, 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 até o momento que quebra essa casca do ovo, que a gente chama de ovulação, libera a gema, encontrou o espermatozoide, deu bebê, gestação, não encontrou menstruação. Então, isso é o ciclo natural. E por que eu estou falando isso? Para entender que esse que cresceu, cadê o restante? Se perdeu. Então, nós perdemos óvulos todos os meses. E mais ou menos de mês a mês, nós mantemos a mesma reserva ovariana. Lógico que com o passar do tempo isso vai caindo. Então, para eu avaliar a contagem de folículo antral, eu faço um ultrassom e conto quantas bolinhas pretas que são chamadas de folículo, e isso é uma forma de avaliar a reserva ovariana de uma mulher. A outra forma da gente avaliar a reserva ovariana é com o hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano é produzido pelos folículos pré-antrais. É a casinha do óvulo que vem antes desse que eu acabei de contar, que é o folículo antral que vocês estão vendo. Só que antes desse tem um outro que a gente não vê a olho nu, e é ele que produz o hormônio antimileriano. Ou seja, quanto mais folículos pré-antrais eu tenho, mais hormônio antimileriano. Logo, melhor é essa reserva. Então, hoje, basicamente, a gente utiliza esses dois mecanismos de medida indireta para avaliar a reserva ovariana de uma mulher. Tanto o folículo, a medida da contagem do folículo antral,
a somatória dos folículos antrais, quanto a dosagem do hormônio antimileriano. E quando nós falamos de reserva ovariana, é importante entendermos como que essa reserva se relaciona com a idade. E para isso, existe a ciência. E aí nós temos vários estudos que vêm falando disso cada vez mais. E até um ponto importante falar, que isso tem sido cada vez mais falado, e começa a falar, igual eu contei para vocês, por isso que eu quis contextualizar lá na década de 90, porque a mulher começa a entrar cada vez mais no mercado de trabalho, assumir cada vez mais cargos de liderança, a taxa de natalidade começa a diminuir, porque a mulher também começa a mudar a postergar mais a maternidade. Então, esse assunto começou a se falar muito, e hoje é muito centro de pesquisas, né? E aí, esses gráficos, eles resumem o que essas pesquisas. Então, esses dois gráficos, eles vão avaliar a reserva ovariana, sendo o primeiro o AMH em relação à idade, e o segundo, a contagem de folículo antral em relação à idade. E ambos desses gráficos estão avaliando percentis, tá? O que é isso? Eles veem as médias da população. Então, eu não sei se eu consigo marcar aqui, acho que sim, para vocês verem. Então, por exemplo, essa curvinha que eu estou riscando aqui, ó, em verde, ela é o percentil 50. Perdão. Ela é eu vou riscar agora o percentil 50. Deixa eu achar aqui, nem eu estou enxergando aqui. Então, o que a gente observa? Esse daqui, ó, é o percentil 50, é o de baixo. No percentil 50, eu vou pegar a população aqui de 23 anos e vou ver qual que é o valor de AMH. Então, a média do valor de AMH é 5. Se eu for olhar quem está acima da média populacional, tem um AMH de 18. Porém, tem as pacientes da mesma idade que vão ter um AMH menor. Moral da história, a mesma coisa acontece aqui. Quando eu avalio contagem de folículo antral, no percentil 50, quem está abaixo e quem está acima. E o que a gente quer mostrar com isso? Que existem pacientes que são jovens e que estão abaixo daquele valor esperado para a idade. E esse é o primeiro destaque que eu quero deixar nesse gráfico. O segundo é que em todos os percentis, olha isso, em todos, sem exceção, a gente tem o quê? Uma queda da reserva ovariana, seja de contagem de folículo antral, ou seja de AMH com o caminhar da idade. Isso é muito importante, por quê? Porque eu avaliar a fertilidade, eu consigo encontrar quem são essas pacientes, quem é a população que está abaixo. Teoricamente, serão elas que serão nosso alvo de preocupação. Bom, então nós já... Epa, como que eu tiro esses riscos da tela? Peraí. Deixa eu desfazer aqui. Desculpa, meninas, vou tirar porque senão vai ficar muito feio, né? Os slides inteiros com risco na tela. Pronto, tirei. Bom, então nós já sabemos que a reserva ovariana da mulher, com o passar da idade, ela sofre uma queda. Então, logo, nós precisamos entender um outro conceito, que é o conceito da fertilidade. O que é a fertilidade? É a capacidade de concepção natural de uma mulher. E quando eu falo desse conceito, eu quero trazer aqui um outro conceito, que é um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é que toda mulher tem o direito de decidir quando e quantos filhos ela quer ter. Isso, quando a OMS fez esse conceito, ela utilizou ele para planejamento familiar, em termos de concepção, né, de anticoncepcional e tudo isso. Mas hoje, para a mulher moderna, a gente também pode se apropriar desse conceito naquela palavrinha quando. A mulher, ela pode decidir quando ela quer ter filho. Se ela quer ter filho aos 30, aos 35 ou aos 40. Então, esse é um primeiro conceito. E trazendo esse quando, eu vou colocar um outro conceito, que é o conceito de fertilização. A fertilização é o processo de reprodução em si, que pode ser natural ou artificial. E aí, quando a gente fala nesse processo artificial, nós estamos falando das técnicas de reprodução assistida.
E acaba que esses conceitos, tanto de fertilidade, de fertilização, eles meio que se confundem. E por isso que, às vezes, quando a gente está falando de fertilidade, às vezes o paciente acaba entendendo como fertilização, mas não, são conceitos diferentes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que em alguns momentos da vida, como nesse conceito que eu acabei de falar da mulher moderna, que pode escolher quando ela quer ter filho, eles podem estar em consonância. Porque as técnicas de fertilização, elas podem sim nos ajudar na questão da fertilidade natural, como o congelamento, como a FIV e assim por diante. E pensando na fertilidade, eu trago algumas afirmações e eu queria que vocês refletissem sobre elas. Então, a primeira é: eu sou jovem e saudável e ainda não é hora de pensar na minha fertilidade. O que vocês pensam sobre isso? Sou jovem, tenho 23 anos, acho que estou muito jovem para pensar sobre fertilidade. E não é bem assim. Por quê? Porque como eu mostrei lá naquele gráfico que vocês viram, existe aquelas pacientes que vão estar abaixo da média populacional, ou seja, vão ter uma reserva ovariana diminuída em relação à população geral, tanto em AMH quanto em contagem de folículos antrais. Então, sim, a gente tem que pensar em entender a nossa fertilidade, porque isso vai fazer com que a gente diminua desfechos ruins lá na frente. E no consultório eu sempre faço essa analogia. Um exemplo: a gente tem as vacinas. As vacinas são uma forma de prevenção primária para desfechos ruins, para formas graves de doença. Entender da fertilidade também pode ser uma forma de prevenção. Na medida que, no momento que eu vejo que eu sou aquela paciente que estou abaixo da média populacional para a reserva ovariana, eu vou tomar uma conduta. Isso vai diminuir o quê? Risco de infertilidade lá na frente. Então, sim, a gente tem que entender que é importante avaliar a nossa reserva e entender o nosso cenário desde que somos jovens. Claro que isso ainda, a gente começa, né, a falar mais disso nos últimos anos, mas hoje, né, no cenário que nós estamos, a gente tem que cada vez mais divulgar essa informação, porque existe essa importância e eu mostrei com dados. A segunda afirmação, e que a gente também escuta bastante no consultório, é: doutora, eu já tive filhos, então eu já sei que eu não tenho problema para engravidar. Isso é uma verdade? Não, também não é uma verdade. Por quê? Porque existe um diagnóstico chamado infertilidade secundária, que a gente dá para aquela paciente que já foi mãe, ou para aquele casal também, homem, que já teve filhos, e que agora está tentando filhos de novo e não está conseguindo. E tem algumas causas, e a principal é a idade. Talvez no momento em que ela teve o primeiro filho, ela tinha uma idade menor do que agora que ela tem o segundo filho. Talvez no decorrer desse tempo, entre o primeiro e a tentativa do segundo filho, ela teve alguma infecção via vaginal que ascendeu para o útero, pegou tuba, que a gente chama de doença inflamatória pélvica, e comprometeu as tubas dela, que até então não era. E para a gente ter uma gestação, a gente precisa não só de óvulo, mas eu preciso ter viabilidade de tuba, um útero bom, um espermatozoide bom. Então, talvez aconteceram coisas aí no meio do caminho que inviabilizaram, que estão inviabilizando essa segunda gestação. Então, essas duas informações são mitos. E a gente precisa, de uma vez por todas, falar disso para que isso não se torne uma verdade e o paciente não vá atrás de uma orientação adequada. Então, pensando em tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Que é o que eu estou falando desde o começo. Um plano de vida reprodutivo. E como que eu faço isso, Fernanda? O plano de vida reprodutivo, ele começa com aquela velha e boa avaliação clínica no consultório, perguntando: quantos anos você tem? Eu preciso saber quem é a minha paciente, eu preciso individualizar esse tratamento, porque a idade, como a gente fala desde o começo, ela é o principal fator prognóstico de sucesso na questão ovariana. Quantos filhos a paciente quer ter? Quantos anos ela vai ter quando tiver o primeiro filho? Quantos anos ela vai ter quando tiver o último filho? Tudo isso é importante para a gente orientar essa paciente e entender qual que é o cenário e a melhor situação que ela... e oferecer a melhor situação para ela nesse momento. E durante essa sua trajetória do planejamento da vida reprodutiva, o planejamento da vida fértil, é muito interessante porque a gente descobre um monte de coisa. Primeiro, a gente vai descobrir sobre a nossa reserva ovariana, né?
qual que é a nossa reserva ovariana, se ela é boa, se ela não é. Além disso, a gente vai começar a entender sobre a nossa fertilidade. Entender sobre a fertilidade não é só sobre a concepção, é saber como funciona o ciclo menstrual, é saber sobre se está ovulando, se não está, qual é a importância de tudo isso, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente até tomar condutas para ajudar o paciente. Além disso, como eu falei do AMH, lembrando aqui que a gente coloca esse segundo slide, mas o AMH ele não é um preditor de menopausa. Mas o AMH, como ele é produzido pelas células iniciais, chamados folículos, que eu expliquei lá na frente, e os folículos são as casas dos óvulos que a gente utiliza para contar e falar sobre a reserva ovariana, quem tem um AMH menor, muito provavelmente tem uma reserva menor. Muito provavelmente não, tem uma reserva menor. Muito provavelmente vai ser uma paciente que vai entrar na menopausa antes da média da menopausa brasileira. Então, isso também é importante para a gente saber. Outra coisa que é muito importante é saber até quando é seguro ter uma gravidez natural. Por quê? Porque a partir dos 40 anos, a gente aumenta em 50% a 60% as chances de abortamento espontâneo. E esses abortamentos espontâneos, em geral, eles são causados por anomalias cromossômicas. Para vocês entenderem o que são essas anomalias cromossômicas, eu sempre explico assim, ó, imagina que você entrou numa biblioteca, tem uma prateleira e lá tem 23 casinhas. Por quê? Porque nós temos 23 pares de cromossomo. Em cada casinha, eu tenho um par de cromossomo. Em cada casinha, eu vou ter 2 livros. Imagina que lá no par de cromossomo 21, tem, ao invés de ter 2 livros, 3 livros. Ou seja, teve um erro aleatório, você foi lá e colocou 3 livros no lugar 21. Pronto. Isso é a trissomia do 21, a síndrome de Down. Então, esses erros aleatórios cromossômicos, eles começam a acontecer de uma maneira muito maior depois dos 40 anos. Então, a gente também tem que orientar. E a gente também tem que ver até que ponto vale a pena tentar por vias naturais ou tentar por uma via artificial, fazendo uma análise genética mais apurada, para a gente conseguir chegar numa gestação com maior sucesso. E depois de tudo isso, entender se o cenário de vida que você está, se o momento profissional, de pessoal, se o congelamento cabe nesse momento de vida, se o congelamento é para você. E aí a gente sempre escuta no consultório essa pergunta, doutora, mas eu preciso congelar? E quem são os pacientes elegíveis para congelamento de óvulo? Então, a primeira coisa que a gente fala, e eu costumo falar muito, é assim, o paciente tem mais de 30 anos e não tem prognóstico gestacional nos próximos 5 anos, vale a pena congelar. É uma paciente que está mudando de país, está no emprego novo, aquilo não faz sentido naquele momento, vale a pena. Por quê? Porque a chance de engravidar naturalmente aos 30 anos é em torno de 18% a 20%. Depois dos 35, a chance já cai para 10% a 15%. E depois dos 40, essa chance fica em torno de 5%. Então, é muito importante que a gente oriente essas pacientes que sim, vale a pena congelar. Então, essa é uma paciente elegível para o congelamento. Quem mais são pacientes que devem pensar no congelamento? Paciente que não tem certeza que quer ter filho. Inclusive, hoje, voltando dos meus atendimentos, eu até vi uma frase da Juliette, né, que ela congelou o óvulo recentemente, e aí ela fala assim que ela congelou, mas não era um desejo do coração dela, não era uma certeza, mas ela fez isso para reservar um direito de escolha no futuro. Então, para quem não sabe se quer ter filho agora, talvez seja interessante para reservar esse direito no futuro. Porque eu também costumo falar que a gente muda tanto. A Fernanda de 10 anos atrás não é a Fernanda de agora e nem vai ser a Fernanda daqui 10 anos. E se daqui, você está com 35 anos, daqui 10 anos, com 45 anos, você que não queria ter filho, falar, não, agora eu quero, nós estamos falando de chances muito menores do que se tivesse congelado. Então, para quem ainda não tem certeza, vale a pena a gente pensar também no congelamento de óvulo. E tem as indicações clássicas, né, que são o paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama, ovário, câncer de mama, tireoide, útero, nesse momento, vai passar por um tratamento de quimioterapia, e nós sabemos que os quimioterápicos, eles são gonotóxicos. O que é isso? Tóxico para as gônadas, para o ovário. Então, essas pacientes, elas têm que sim fazer a preservação da fertilidade delas. Além disso, paciente que tem alguma alteração genética, paciente que tem endometriose, que é uma doença
bem prevalente na população. A gente sabe que a endometriose ela é uma doença crônica, progressiva, então também pensar em congelar nesses casos. Então, essas são algumas indicações de que vale a pena o congelamento. E aí, depois que a gente pensa sobre o congelamento e chega não, vamos congelar, a gente precisa entender o funil da fertilidade. E o que é o funil da fertilidade? O funil da fertilidade, ele é uma perda que nós temos em todos os processos do tratamento. Então, a gente começa a história, né, da avaliação da fertilidade com a contagem de folículos antrais. A partir do momento que eu contei o número de folículos antrais e nós começamos o tratamento, no final da estimulação ovariana, nós já vamos ter perdas. Por quê? Porque, como eu expliquei lá na frente, nos primeiros slides, aquelas bolinhas pretas são os folículos. Nem todas vão ter óvulos dentro. Então, eu já tenho perda nesse primeiro momento. Depois, no dia da coleta dos óvulos, eu vou pegar esses óvulos, vou entregar para o embriologista e o embriologista vai avaliar. Nem todos serão maduros. Depois que eu pegar esses óvulos, daqueles que são maduros, que conseguem ser fertilizados pelo espermatozoide, nem todos vão virar embrião. E aí, por isso, a gente tem esse funil. A gente tem uma perda ao longo de todo o processo. E por isso, a pergunta, quantos óvulos eu preciso congelar? Porque se eu tenho uma perda e a minha maior meta é ter, né, um embrião lá na frente para transferir, a gente precisa tentar entender quantos óvulos eu preciso. Mas antes de falar desses quantos óvulos, isso aqui, ó, esse quadrinho, ele exemplifica de uma maneira bem matemática aquilo que eu falei. Então, por exemplo, se a gente tem 10 óvulos congelados, em média, a gente espera aí que uma taxa de fertilização, de formação de blastocisto, que é o nome médico que a gente dá para embrião, de 50%. Então, ao longo desse trajeto, nós vamos tendo perdas. Por isso que vocês veem aqui a gente começando com bastante e lá na frente tendo menos. E aí a pergunta, quantos óvulos eu preciso, eu não consigo responder ela de uma maneira geral. Eu preciso avaliar com quem eu estou falando. Porque o número de óvulos, ele vai ser dependente da idade. Então, uma mulher de 30 anos, ela vai precisar de menos óvulos para ter um embrião do que uma mulher de 40 anos. Então, aqui, esse gráfico, ele mostra o número de óvulos maduros versus a probabilidade de nascido vivo. Ou seja, a probabilidade de eu ter um bebê em casa. Quando eu pego aqui uma paciente menor de 35 anos, que é essa curva aqui, ó, vermelhinha lá de cima, eu tenho que ter aproximadamente uma chance de 90% de nascido vivo, aproximadamente aí uns 14 óvulos. Isso vai aumentando com o passar da idade. Quando eu falo de uma mulher de 40 anos, eu preciso ter um número maior de óvulos para conseguir chegar num embrião. Então, isso também é o que a gente tem que ter ciência e ajustar a expectativa. Por isso que quando a gente está falando com uma paciente, às vezes, com uma baixa reserva, a gente propõe mais de um ciclo. Porque a gente sabe que com um ciclo, com poucos óvulos, a chance dela ter um embrião saudável para transferir é menor. E aí, então? Então, no meu caso, até que idade vale a pena congelar, né? Chegou minha hora, já passou da hora, eu preciso largar tudo e congelar meus ovos agora mesmo. São questionamentos que devem estar passando na cabeça de vocês, eu imagino, mas o que a gente tem que entender é que cada corpo é único e cada um vai ter uma história de vida, um antecedente pessoal, um antecedente ginecológico. Tem algumas pessoas que sim, vão ter uma urgência maior para congelamento. Outras a gente consegue esperar um pouco mais, mas isso a gente só consegue responder avaliando. E aí, vale a pena congelar até os 35 anos e depois não vale mais? Ou sempre vale a pena a gente pensar no congelamento? É mito. Vale a pena congelar, sim, em qualquer momento, até pelo que eu falei. Em alguns momentos, a gravidez, a maternidade não faz sentido para a gente, né? E a paciente tem 37 anos, a maternidade não faz sentido para ela. Com 40 anos, ela falou, meu Deus, agora eu quero ser mãe, eu quero congelar meus óvulos, ainda não estou no momento, mas eu preciso congelar. Ela não seria uma paciente elegível? Não, ela é uma paciente elegível para o congelamento. O que a gente tem que fazer é ajuste de expectativa. A gente tem que deixar claro que quando a gente congela com 40 anos, nós estamos falando de um óvulo mais
maduro, mais velho, na verdade. Então, isso faz com que, às vezes, nós precisamos de mais óvulos para atingir aquele embrião que a gente quer. Então, é isso, é ajuste de expectativa. Mas, sim, vale a pena congelar óvulos. E, além disso, nós vamos precisar de mais óvulos para conseguir aquele embrião, como eu expliquei no funil da fertilidade. Mas sempre vale pensar no congelamento de óvulos se a maternidade não fizer sentido naquele momento. Claro, existe uma idade ideal, que é o que a gente fala, entre 30 e 36 anos, eu até às vezes falo no consultório, 30 a mais, igual eu expliquei, e não tem menor chance de ter bebê nos próximos 5 anos, congele. Quanto antes congelar, melhores as chances reprodutivas no futuro. E depois do congelamento? Então, fui lá, congelei meus óvulos, fazia sentido para mim, guardei, 10 anos depois eu vou voltar e agora eu quero engravidar. Como é que vai ser o passo a passo? Então, para quem já tem óvulos congelados, nós vamos ter que fazer uma fertilização. A fertilização ela tem um custo de R$16.000 para quem já tem óvulos congelados, tá? E como funciona essa fertilização? Nós vamos descongelar o óvulo, pegar um espermatozoide, seja do parceiro, do banco de sêmen, de doador, e vamos fazer a técnica de ICSI, unir os dois, e aí aguardar para ver a formação de embrião no laboratório. Formou os embriões, a gente congela, e aí agora a gente começa a preparar esse útero com medicação em geral via oral ou de forma natural, dá para fazer as duas formas, até o momento de nós transferirmos e aí torcer aí para dar a gestação. E aí, quando a gente faz essa fertilização e faz essa transferência, a gente está falando também de um cenário de que todo mundo acaba tendo essa dúvida de qual a chance de engravidar, né? E, de novo, gente, a chance de engravidar é de quando eu congelei o óvulo. Então, eu congelei os óvulos com 35, hoje eu estou com 50 e quero transferir esse embrião. Quais as chances de eu engravidar? As chances é de lá de trás. É de quando eu congelei os meus óvulos. E essa chance, ela vai variar de 30% a 60%. Fer, mas por que você coloca esse espaço grande? É o que tem na literatura, por quê? Porque vai depender da idade que nós estamos falando dessa paciente. Se for pacientes mais jovens, eu tenho chances maiores. Se for pacientes mais velhas, essa chance de quando congelou o óvulo, essas chances são reduzidas. Bom, e o que a gente pode esperar da experiência com a OIA, né? Nós somos uma clínica de mulheres, né? As profissionais da saúde, enfermagem, biomédica e médica, nós somos todas mulheres. E é uma clínica de mulheres para mulheres, né? A gente até fala assim. E o que isso eu acho que é um diferencial, porque a partir do momento que nós, mulheres, cuidamos de mulheres, a gente consegue entender mais, a gente já vivenciou esse processo do corpo feminino, da fertilidade. Muitas de nós, inclusive eu vou compartilhar com vocês, também já congelei meus óvulos. Então, isso faz com que essa jornada, esse caminho de vocês, seja mais sensível, uma escuta mais profunda e a gente entenda mais o que vocês estão passando e o que vocês querem atingir com isso. Além disso, isso não acontece só na parte da nossa parte da saúde, mas em todas as etapas, né? A gente também tem a equipe do financeiro que organiza isso de forma que se fique claro o valor que vocês vão pagar, que não tenham surpresas lá na frente, né? Querendo ou não, para algumas pacientes, essa jornada já é desgastante, então o que a gente quer o menos possível é surpresa e tristeza. E, obviamente, com o jeito da OE de cuidar, que são coisas que a gente preza muito, que é pontualidade, um atendimento inclusivo e um acolhimento em toda essa jornada, tá? E mensagens para casa aí que eu gostaria de deixar. Primeiro que eu sempre falo, conhecimento é poder. Se a gente sabe, a gente consegue optar por escolhas melhores para a nossa vida. Que, além disso, fazer um plano reprodutivo é fundamental, principalmente para a mulher moderna, que tem 1000 versões, 1000 funções, e que, às vezes, a maternidade fica difícil se encaixar no momento, no período fértil, né, da fase fértil da mulher, que acaba sendo tão curta, perto de tantos sonhos, tantos planos que nós temos. Além disso, nem todas as mulheres precisam congelar os ovos, mas todas precisam saber da existência disso, para que lá na frente não chegue com a dúvida que muitas das vezes eu pego no consultório, que é assim, poxa, se eu soubesse disso lá atrás. Então a gente tem que sim divulgar essa informação. E que vocês são donas da própria história, o nosso papel aqui, na verdade, é mais orientá-la,
nessa jornada. E eu agradeço hoje esse bate-papo, ele foi um bate-papo informativo, né? Eu tentei trazer um assunto que às vezes é delicado e específico até para médico ginecologista, né, que é a reprodução humana, mas eu tentei fazer com que ele ficasse mais palatável, e eu me coloco agora à disposição para tirar quaisquer dúvidas, e agradeço esse momento aqui de bate-papo, e é isso, meninas. Perfeito, muito obrigada, doutora, por compartilhar a apresentação com a gente. Pessoal, muito boa noite, obrigada pela presença de todas. Meu nome é Glau, eu faço parte da equipe de marketing da OIA, e agora a gente vai para esse momento de responder as dúvidas que vocês enviaram pelo link que eu deixei disponível no chat. É uma forma de participação anônima, mas se alguma de vocês se sentir à vontade, quiser compartilhar ou participar online nesse momento, é só clicar aqui no ícone de mãozinha do Meet que a gente faz a aprovação para vocês participarem online e tirar a dúvida diretamente com a doutora Fernanda, tá bom? Mas, por enquanto, então, doutora, eu vou para as perguntas do link que foi enviado pelo chat. A primeira delas é a seguinte: existe algum exame ou algum indicador para monitorar a qualidade dos óvulos? Adorei essa pergunta. Não existe. O principal fator de qualidade é a idade. Até rima, ó, mas não tem. Infelizmente, a reprodução humana ela ainda não chegou nessa avaliação de qualidade. O que a gente fala de qualidade no consultório? Idade. Então, um óvulo de 35 anos, ele tem uma qualidade inferior a um óvulo de 30 anos. Por isso que até pelas leis do Brasil, quando a gente fala de banco de doação de óvulo, as mulheres não podem, acima de 40, 42 anos, não podem ser doadoras, porque tem essa questão aí da qualidade envolvida relacionada à idade. Interessante. A outra pergunta que nós temos aqui: é possível congelar os óvulos quando você já está na menopausa? Aí ela colocou entre parênteses: ainda menstruo de forma irregular e tenho sintomas. Desculpa, gente. Não é possível. Como que funciona a menopausa? A menopausa, ela é um esgotamento da reserva ovariana. E aí, como que o corpo entende, né? O ovário, ele só para vocês entenderem, eu vou ter que explicar um pouquinho do eixo para vocês entenderem. No nosso cérebro, a gente tem uma glândula, essa glândula produz um hormônio chamado FSH. Esse hormônio, ele atua no ovário, fazendo com que haja um crescimento dos folículos que estão lá no ovário. Quando a gente tem a menopausa, o que acontece? O meu ovário, ele para de funcionar. O que o meu cérebro entende? Opa, se o meu ovário parou de funcionar, logo vamos dar FSH para ele. E aí o FSH começa a aumentar, a aumentar. Por que eu estou falando isso? Porque nos tratamentos de reprodução assistida, no congelamento, na FIV, qual a medicação que a gente usa? O FSH, em dose suprafisiológica. Mas essa mulher já tem FSH em dose suprafisiológica. Por quê? Porque o corpo dela está produzindo muito FSH e está respondendo. Então não adianta nós tentarmos estimular esses ovários de pacientes na menopausa que não há resposta. Perfeito, doutora, obrigada. Mais uma perguntinha qual o prazo máximo que os óvulos podem ficar congelados? Boa. Então, esse ano, inclusive, nasceu o embriãozinho que estava de um óvulo há mais tempo congelado que a gente tem de relato na literatura. Ele estava congelado há 30 anos, esse óvulo. Então, a gente não tem esse limite ainda na literatura. Em geral, a gente pode deixar congelado e não tem esse prazo bem estabelecido. Então, 30, 40 anos, o que a gente tem de mais antigo hoje é o de 30 anos. Perfeito, então. Chegamos ao final, gente. Nos próximos dias vocês receberão aí a gravação desse webinar. Doutora, muito obrigada pela participação, foi muito boa. Imagina, Glau, eu que agradeço aí todo mundo, foi muito bom esse bate-papo. O que eu falei, eu tentei ao máximo, né, traduzir aí essa linguagem que às vezes é bem complexa, tanto para médico quanto para paciente. Sucesso, doutora, foi muito bom. Pessoal, boa noite, então, bom descanso a todos. Boa noite, doutora, bom descanso. Obrigada, Glau. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.